Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos a nossa primeira aula do nosso curso de Excel básico para iniciantes. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sempre tentou aprender Excel e sentiu uma certa insegurança, fiquem tranquilos. Nós iremos auxiliar a utilizar esse software de uma maneira simples e fácil com o passo a passo. Caso tenha alguma dúvida na hora de resolver os exercícios, eu aconselho a pausar e tentar fazer seguindo o método. Tudo bem? Então, vamos começar? Primeiramente, quando nós clicamos no ícone de Excel, ele irá abrir essa página, pessoal. Então, eu venho com o mouse e clico em Pasta de Trabalho em branco. Quando eu clico na pasta de trabalho, ele irá abrir o software, o programa em si. Aqui nós temos, pessoal, várias opções. Não se preocupem, à medida em que o curso for avançando, nós iremos explicar detalhadamente o que cada função, ícone ou botão faz no sistema. Nós iremos começar, pessoal, na guia Página Inicial. Percebam que temos a guia Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibir, Ajuda. Então, selecione a primeira guia, a segunda guia, Página Inicial. Perceba que essa guia existem vários elementos de formatação, fonte, centralizar, tipos de texto, formatação condicional, tabelas, células, entre outros. Nós iremos focar primeiramente nessa parte, nesse primeiro quadrante, pessoal. Então, para começar o nosso exercício, vamos aplicar uma planilha ou descrever uma planilha que todos têm ou todos têm que controlar. Seriam as nossas despesas. Então, vamos começar com as nossas despesas pessoais. Então, como eu faço isso? Primeiramente, você deve clicar na primeira célula. Com o seu teclado, iremos escrever as seguintes descrições: despesas pessoais. Percebam, pessoal, que o texto dentro da célula ultrapassou, ou seja, ele está usando praticamente duas células para esse texto. Como que eu posso corrigir essa informação ou esse dado? Primeiramente, você posiciona o mouse entre a coluna A e B. Percebam só a diferença. O mouse está em uma posição com um símbolo, um desenho, parece um sinal de mais. Eu vou aproximando. Quando chegar perto da coluna entre A e B, ele fez uma seta de divisão. O que eu faço? Clico, seguro e arrasto para o lado. Automaticamente, ele irá aumentar o tamanho da célula. Então, de novo, o que foi feito? Ele estava dessa forma, posicionei o mouse em cima da coluna, entre A e B, até formar essa seta de divisão de um lado para o outro, clico e arrasto até a largura ideal. Uma outra forma de fazer, pessoal, é simplesmente chegar na divisão da célula e clicar duas vezes. Pronto. Ele faz o ajuste automático. Então, vamos lá. Despesas pessoais. Aqui vocês podem pôr as despesas do dia a dia. Vou citar alguns exemplos, tá? Como academia, mercado. É só clicar na célula se precisar corrigir.
apagar e digitar novamente. Roupas, internet, telefone, farmácia, condomínio, água, luz, prestação do carro, por exemplo, aluguel. Aqui é apenas um exemplo. Você pode adequar ao uso do seu dia a dia, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu coloquei nessa coluna algumas despesas e gastos pessoais. Novamente, se eu quiser aumentar o tamanho da célula, eu venho entre A e B, clico e arrasto. Nessa outra coluna, nós vamos colocar os meses. Janeiro, fevereiro. Aqui tem um certo segredo, pessoal. O que acontece? O Excel, ele entende a sequência da célula. Então, se eu comecei a digitar janeiro, para não escrever fevereiro, março, abril e assim por diante, eu posso ganhar tempo. Como eu faço isso? Eu clico no mês, venho nesse cantinho onde tem esse quadrado verde, olha só, vou posicionar o cursor do mouse e ele vai mudar a figura. Quando a figura formar essa cruz, eu clico e arrasto para o lado. Perceba que ele vai preencher automaticamente usando a sequência correta dos meses. Bem? Ótimo. Fiz até dezembro. Mas percebam que novembro ficou escondido. Dezembro, ele passou um pouco. Então, o que eu faço? Novamente, venho entre as duas células que estão escondendo a descrição, clico e arrasto. Clico e arrasto. Não se preocupem com a formatação, com a letra nesse momento. Como eu disse anteriormente, no decorrer das aulas, nós iremos explicar o que será feito. Então, se você lembrar de algum gasto, coloque na planilha. Janeiro. Nós iremos colocar alguns valores fictícios, pessoal. Repetindo, coloque o valor que você costuma pagar no seu gasto mensal. Então, academia, podemos colocar 90, mercado, 500, roupa, 300, internet, 100, telefone, 50, farmácia, 150, condomínio, 200, água, 120, luz ou energia, 230, prestação do carro, 200, aluguel, 500, IPVA, 300. Nós iremos fazer isso para todos os meses. Porém, como nós estamos no mês de janeiro, preenchemos só janeiro. Agora, como eu transformo esses números em moeda? Muito simples. Eu seleciono a coluna,
toda a coluna, venho nessa opção e tem uma nota e uma moeda. Clico na setinha do lado. Valores em reais. Clica. Pronto, pessoal. Já formatou em reais. Se você quiser aumentar, é só puxar um pouco para o lado. Pronto. Está formatado. Muito bem. Nós também precisamos colocar um valor de total. Eu preciso saber o total de gastos que eu tive no mês. Então, como eu faço isso? Vou escrever total. Muito importante, pessoal. Quando eu utilizar fórmulas no Excel, sempre comecem com um sinal de igual. Então, como eu irei somar essa primeira coluna? Clico aqui embaixo nessa célula em branco, igual. Eu vou escrever aqui a função soma. Se quiserem marcar num caderno para relembrar depois, ou pausar o vídeo para fazer junto, fiquem à vontade. Então, irei escrever soma. Percebam que quando eu começo a escrever, a função ela já aparece aqui para mim no Excel. Eu posso dar 2 cliques e ele entra na função, ou simplesmente eu posso selecionar a função e apertar a tecla do teclado Tab. Repetindo, eu posso simplesmente escrever soma e clicar 2 vezes, ele entra na função, ou começar a escrever, selecionar a função e apertar Tab. Note que ele já abriu parênteses. O que significa? Que a minha soma vai estar dentro desse parênteses. Então, o que eu faço? Eu clico na primeira célula e arrasto até a última célula que eu desejo somar. Fecho parênteses. Enter. Então, aqui, ele já fez a somatória total dos meus gastos mensais. Ou seja, em janeiro, eu tive um gasto de 2.840. Para os demais meses, pessoal, devemos preencher a planilha por completo e, ao invés de digitar novamente igual soma, eu posso simplesmente clicar nessa última planilha, clicar nessa última célula e observar que o mouse mudou a seta. Clique nessa seta e arraste até o final da nossa tabela. Ele irá copiar a forma automaticamente. O que significa? Que se eu digitar algum valor dentro da coluna desses meses, ele irá somar automaticamente aqui embaixo. Vamos fazer alguns testes? Então, vamos digitar 100, 10, 50, 70, 80, 50, 200, 150, 130, 225, 300, 500 e 300. Percebam que ficou um símbolo diferente aqui. Por que isso aconteceu? Porque, pessoal, olhem o tamanho da coluna janeiro e olhem o tamanho da coluna fevereiro. Como a coluna está muito estreita, você tem que abrir a coluna para que o número possa aparecer. Então, você clica, arrasta. Pronto.
Então, agora o valor apareceu. Porém, os números não estão formatados. Como eu faço a formatação? Novamente, seleciono a coluna que eu digitei, vem na opção moeda, português, Brasil. Agora está formatado como a moeda. Se você já quiser adiantar, você pode formatar todas as outras células. Como eu faço isso? Clica na coluna, seleciona a primeira, vem até o final da sua tabela, clica em moeda, português Brasil. Qualquer dado que você preencher a partir de agora já irá estar formatado como a moeda real. Então, a partir desse momento, você já pode preencher para treinar o exercício e verificar se as opções estão funcionando corretamente. Você também pode copiar valores. Como é feito a cópia? Clica na célula, botão direito, copiar. Percebam que a célula está selecionada. Clica numa célula em branco, botão direito novamente, primeira opção, colar. Ou você pode selecionar várias células também ao mesmo tempo, clica com o botão direito, colar. Percebam que veio o símbolo novamente. Significa o quê? Que as células estão muito estreitas. Você seleciona a coluna, pode selecionar mais de uma se vocês quiserem. No meio delas vai aparecer a seta de posicionamento para você ajustar a coluna. 2 cliques. Pronto. Está ajustado automaticamente. Então, como exercício dessa aula, vamos terminar o preenchimento e na próxima aula vamos começar a realizar a formatação da nossa tabela. Espero que tenham gostado da aula, pessoal, e até o próximo vídeo.